Hoje, aqui no programa Doutor Sorriso, você poderá entender um pouco mais a respeito de tratamentos ortodônticos, como funciona e por que são tão importantes para a saúde das pessoas que necessitam deste tratamento. A ortodontia é a especialidade da odontologia relacionada ao estudo, prevenção e tratamento dos problemas de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da face dos arcos dentários e da mordida, ou seja, disfunções dentofaciais. O aparelho ortodôntico, também conhecido como aparelho dentário, é um dispositivo que os ortodontistas utilizam em seus pacientes para realizar o correto alinhamento dos dentes quando se encontram mal posicionados. O uso contínuo do aparelho ortodôntico permite a correção destes problemas, tornando o sorriso dos pacientes muito mais bonitos. Nem todas as pessoas sabem os benefícios que um aparelho ortodôntico pode trazer. A maioria acredita que a finalidade é somente estética, o que não é verdade. Observe a seguir alguns resultados esperados em um tratamento ortodôntico. Permite uma melhor mastigação, favorecendo a deglutição e digestão dos alimentos, em virtude do contato adequado entre dentes superiores e inferiores. Contribui para uma correta respiração nasal. Auxilia na pronúncia correta das palavras. Previne problemas na articulação temporomandibular. Ajuda muito na higiene, pois dentes alinhados facilitam a limpeza oral. Melhora a aparência, pois dentes bem posicionados transformam o sorriso, melhorando muito a autoestima. O aparelho dentário é formado por um conjunto de peças. As partes do aparelho dentário, quando todas juntas, formam uma tração nos dentes. Essa tração não é nada mais do que uma força que empurra ou puxa os dentes para a direção que o ortodontista estipula. Os dentes são literalmente movidos vagarosamente ao longo do tratamento. Para que se possa saber se há necessidade da utilização de aparelho ortodôntico, deve-se sempre realizar uma consulta com o dentista, para que ele possa diagnosticar o problema e, se necessário, encaminhar para o ortodontista. O diagnóstico para um correto planejamento está baseado nas consultas clínicas de avaliação e um estudo detalhado dos exames complementares específicos para os pacientes que necessitam o uso de aparelho. Esses exames constam de radiografias, modelos das arcadas e fotografias, os quais são essenciais para que seja realizado o planejamento detalhado do tratamento. Um aparelho ortodôntico tem o propósito de alinhar e mover os dentes da arcada dentária. Algumas más formações da arcada e dos dentes podem influenciar de forma negativa na vida do indivíduo. É comum pessoas apresentarem uma má mastigação, dores na mandíbula, sensibilidade excessiva nos dentes por conta do atrito, apneia e até mesmo dores de cabeça e enxaquecas. Tudo isso pode ser evitado e remediado com o uso correto de aparelho ortodôntico. O reposicionamento dos dentes permite que o sorriso se torne mais estético, pois o bom alinhamento dos dentes
leva a uma mastigação mais equilibrada e eficiente, o que vai ajudar também em uma digestão melhor e mais rápida. Quando os dentes se apresentam tortos ou muito juntos com os pontos de contato incorretos, aumenta a possibilidade de incidência de cáries de difícil localização, fazendo com que nos dentes mais apinhados, quando as cáries são descobertas, já estejam muito avançadas e até mesmo com o comprometimento da polpa dentária. A má posição dos dentes não permite a benéfica massagem que os alimentos fazem nas gengivas, quando deslizam depois de triturados pela mastigação. Isso resulta em gengivas sangrantes e hipertrofiadas, um aumento de volume. Como se pode perceber, o uso correto de aparelhos dentários pode beneficiar muito o indivíduo que tem a real necessidade, pois além de ter um visual agradável, sua saúde estará ganhando pontos com todos esses cuidados. A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico por imagem que utiliza radiação X e permite obter a reprodução do complexo maxilomandibular em qualquer um dos 3 planos do espaço. O exame apresenta uma dose bem menor de radiação. Hoje em dia, é bastante conhecido e muito solicitado para diagnóstico de dentistas. Ele oferece uma imagem volumétrica, possibilitando uma melhor visualização de altura, largura e profundidade em um mesmo exame. Atualmente, seus recursos são utilizados por praticamente todas as especialidades da odontologia, trazendo para próximo do cirurgião dentista as possibilidades de visualizar muito mais do que as radiografias convencionais. Hoje em dia, a ciência está cada vez mais evoluída e possibilita a todos os dentistas melhorar as técnicas com que trabalhamos, utilizando materiais e equipamentos de última geração para o conforto e bem-estar dos pacientes. Este exame proporciona uma maior exatidão no planejamento de intervenções cirúrgicas, pois permite a visualização das estruturas em 3D, eliminando as deficiências de visualização bidimensional obtidas por radiografias convencionais, contribuindo assim para o correto diagnóstico e a elaboração de um plano de tratamento eficiente, que são fundamentais para o sucesso do tratamento. Com o auxílio de tecnologias avançadas, os tratamentos se tornam muito mais rápidos e seguros para o paciente, pois podemos, além de fazer uma avaliação apurada dos casos, mostrar com este exame para o paciente as limitações e benefícios de cada tratamento, se tornando muito mais fácil o planejamento e a execução dos trabalhos. O uso da tomografia é um grande avanço na odontologia, pois podemos fazer uma avaliação bastante aprofundada dos casos, deixando muito mais fácil o planejamento para cirurgias. Todos sabem que a prevenção é a melhor solução. Por isso, quanto mais cedo for procurado o dentista, mais rápido poderão ser tomadas medidas preventivas, o que pode significar até mesmo utilização de aparelhos antes mesmo do nascimento de dentes permanentes, pois muitos dos maiores problemas ortodônticos têm origem na falta de atenção que receberam os dentes de leite.
Se os dentes de leite estiverem muito cariados e forem extraídos e não seja colocado um aparelho mantenedor de espaço, os dentes permanentes não encontrarão seu lugar para o seu correto posicionamento na arcada, podendo desencadear diversos problemas de mordida. Maus hábitos como chupar dedo, posição incorreta ao dormir, interposição da língua entre os dentes, respiração bucal e o uso de chupetas causam mal-oclusões que, com o tratamento correto, poderão ser evitados e corrigidos. Pequenas correções, como recuperação de espaço perdido entre os dentes, correção de um ou mais dentes cruzados, se realizadas cedo, evitam tratamentos mais complexos. Como sabemos, cada caso é um caso e todos devem ser avaliados para a realização de tratamentos corretos. Na ortodontia, existem 2 tipos de aparelhos, que são os móveis e os fixos. Os móveis servem para corrigir casos mais simples e os fixos para deformação mais graves. Tanto um como o outro tendem a exercer a pressão necessária com absoluta precisão para alcançar um sucesso no tratamento. Nossos dentes possuem uma mobilidade mínima, causada por uma espécie de colchão de fibras que cerca cada um desses dentes. É o chamado espaço periodontal. O aparelho pressiona estas fibras de encontro ao osso e isso permite a movimentação dentária. Sob pressão, as fibras são comprimidas para o lado. A reação natural do organismo é procurar manter o espaço periodontal como estava antes. Para isso, produz células chamadas de osteoclastos. Elas reabsorvem camadas do osso, abrindo espaço para que o dente se mova até a posição desejada. Como uma lateral do dente ficou sem osso com o movimento, o organismo busca compensar isso no outro lado, onde as fibras ficam esticadas. O próprio organismo reestrutura o osso invadido para que o dente continue preso e não caia. Assim, o espaço periodontal volta a ser como antes, sem prejuízo algum para a saúde dental. Com certeza, hoje em dia, com o avanço da ortodontia, os aparelhos estéticos assumiram uma posição de destaque no mundo moderno. A sociedade atual busca novos padrões de saúde e beleza e um belo sorriso com dentes bem alinhados é perfeito para todos aqueles que procuram satisfação e o sucesso pessoal. Hoje em dia, existem maneiras muito modernas de produzir coroas livres de metal, com equipamentos que têm a capacidade de reproduzir estruturas em cerâmica pura que podem ser de um único dente a uma arcada completa. Zirconzan é um dos mais sofisticados instrumentos laboratoriais que a odontologia dispõe hoje em dia, com uma tecnologia inovadora de método de fresagem para a confecção de próteses. Este equipamento permite a confecção de estruturas em resina, metal, cerâmica e zircônia para a confecção de próteses fixas e provisórias. Com o auxílio de um scanner, retira-se todas as medidas necessárias das estruturas dos modelos em gesso que são enviadas para o equipamento que realizará a fresagem das peças. Após a escolha do material que será esculpido, se dá início o processo de fresagem das estruturas já escaneadas, sendo confeccionadas em pouco tempo as peças protéticas necessárias. A tecnologia deste equipamento é tão avançada que reproduz com grande precisão estruturas que podem variar de um dente a uma arcada completa, dando uma semelhança muito próxima de dentes naturais e com uma resistência inigualável. Além deste equipamento otimizar o tempo de trabalho de todos os protéticos e dentistas, ele confecciona estruturas que aguentam um grande impacto, provando que realmente ele é muito resistente. O
benefício da zircônia no consultório, além da biocompatibilidade excelente que ele tem com os tecidos dentais, ele tem uma resistência imensa, muito mais resistente que as antigas metalocerâmicas, que as próprias cerâmicas, e além disso a praticidade que a gente tem ao trabalhar com ela. Ou seja, conseguimos moldar o paciente e na próxima consulta já vir com uma peça pronta de zircônia pura e com uma resistência muito maior, uma estética muito semelhante aos próprios dentes do paciente e praticidade de em 2 consultas conseguimos praticamente finalizar o caso. Essa máquina Zircosan, ela veio ajudar a facilitar a vida do protético, por quê? Porque é feito um modelo de gesso normal, como se faz habitualmente. Esse modelo é colocado no scanner, o scanner gera uma imagem virtual no computador, um clone desse modelo. Com esse clone, a gente consegue selecionar todos os componentes que vão ser realizados nesse trabalho. Depois disso, feitos os ajustes de oclusais, ajuste de ponto de contato, esse modelo é jogado para a máquina de zircônia, onde é confeccionado o trabalho com precisão, agilidade e rapidez. Como o Zircosan possui essa parte laboratorial totalmente simplificada, nós conseguimos, pelo computador, manipular toda essa estrutura e na outra consulta vem a peça pronta, já com uma anatomia muito semelhante aos dentes do paciente, onde conseguimos, às vezes, tendo um dente do paciente, conseguimos fazer o espelhamento desse dente faltante que ele tem, né? Então temos uma semelhança incrível com o próprio dente do paciente na hora de colocarmos o trabalho. O Zirconzan é, sem dúvida nenhuma, o futuro da odontologia. Hoje, no quadro Pergunte ao seu dentista, estaremos entrevistando a doutora Michele Vidor, dentista especialista em ortodontia. Tudo bom, doutora Michele? Tudo bem. Então, eu vou fazer a primeira pergunta que os pacientes mais fazem, que é o que causa os problemas ortodônticos? Bom, muitos dos problemas dentários são hereditários. Então, exemplo desses problemas genéticos são dentes apinhados, espaços entre os dentes, dentes a mais ou a menos, e alguns problemas de crescimento em falta ou excesso dos ossos maxilares. Porém, existem problemas que são adquiridos por hábitos deletérios, que são como a sucção de bicos ou dedos, doenças dentárias, acidentes ou perda precoce ou tardia de um dente de leite, entre outros fatores que podem desencadear sérios problemas de mordida. Muito bem. A outra pergunta que eles fazem bastante é por que fazer o tratamento com ortodontia tão importante? Bom, quando os dentes estão mal posicionados, é mais difícil de serem mantidos limpos. Então, além disso, eles podem sofrer desgastes na superfície e também dificultar a correta mastigação e fala. E muitas vezes esse mau posicionamento dentário provoca uma força excessiva nas estruturas de sustentação desses dentes, podendo levar, inclusive, à perda. A partir de que idade deve-se começar a levar a criança ao ortodontista, deve se preocupar com o uso do aparelho? Bom, o recomendado é que até os 7 anos de idade, essas crianças já devam ter passado por alguma avaliação ortodôntica prévia, porque por volta dessa idade é possível detectar e intervir alguns problemas de crescimento dos ossos maxilares e na erupção dos dentes permanentes também, ainda enquanto os dentes de leite são presentes. Então isso é muito importante, pois existem alterações que são muito mais fáceis de ser corrigidas e diagnosticadas nessa fase de crescimento. Porém, a grande maioria dos pacientes inicia o tratamento por volta dos 9 ou 14 anos.
Que já é tarde daí para começar a fazer. Não que seria tarde, mas às vezes são pacientes que não necessitam desse tratamento prévio. Então daí eles já iniciariam a partir dos 9 a 14 anos. Sim. Existe algum sinal para que os pais possam detectar que a mordida está errada do seu filho ou saber que ele tem a necessidade de usar um aparelho ortodôntico? Existe algum sinal que a gente consiga visualizar nessa idade ou não? Bom, não é muito fácil dizer como os pais podem diagnosticar ou detectar na criança algum problema dentário. Até porque os dentes podem estar alinhados e estar mascarando algum problema de mordida. Mas existem alguns indícios que podem indicar que o filho desses pais que estão nos assistindo possam precisar de um tratamento ortodôntico. Então, a perda precoce de um dente de leite, que é o dente de leite cair antes do tempo, ou então o dente de leite ficar preso e cair tardiamente, as dificuldades em mastigar ou morder alimentos, hábitos de sucção de dedos, de bico, respiração pela boca, dentes tortos ou deslocados da posição, ou os ossos maxilares estarem muito para frente ou muito para trás. Todos esses são indícios de que o tratamento ortodôntico possivelmente está indicado para os filhos desses pais que estão nos assistindo, e a ortodontia poderá ajudá-lo dando uma condição bucal mais saudável. Como funciona o tratamento de 2 fases na ortodontia? Que às vezes as pessoas não entendem em casa, é importante a gente deixar isso esclarecido. Como é que é isso? Bom, o tratamento em 2 fases consiste na realização da ortodontia em 2 momentos distintos. Então, isso vai ocorrer naqueles casos em que se precisa intervir na fase da dentição de leite, tá? Então, evitando que esses problemas se agravem ainda mais, o que tornaria o tratamento mais complexo e se a primeira fase não fosse realizada, tá? Já a segunda fase do tratamento, ela consiste quando praticamente todos os dentes permanentes estão presentes e utilizando-se basicamente os aparelhos fixos, que hoje em dia são os mais conhecidos. A 6ª pergunta assim, ó, se esse tratamento de 2 fases que tu explicaste pra gente agora, tem como ser diagnosticado pelos pais? Se o filho vai ter que fazer as 2 fases do tratamento ortodôntico ou não? Bom, a ortodontia ela não é uma abordagem onde o mesmo tipo de aparelho serve para todos os pacientes. Então, cada paciente tem um problema único, o que requer um tratamento individualizado para cada caso, né? O que é ideal para uma criança pode não ser para outra. Então, o diagnóstico e o tratamento de problemas dentários para os filhos dos pais que estão nos assistindo para diagnosticar vai ser um resultado de estudos clínicos e exames complementares, e somente assim o dentista responsável pela condução do tratamento é que vai determinar se esse tratamento será em 1 ou em 2 fases. Qual é o envolvimento do paciente no tratamento ortodôntico? Começou a fazer o tratamento, qual é o envolvimento que ele tem que ter diariamente para dar certo esse tratamento? Bom, o tratamento ortodôntico ele é uma parceria entre o dentista e o paciente, né? Na qual o profissional é o responsável pelo planejamento, pela confecção e pela instalação do aparelho, que vão fazer as movimentações dos dentes para as posições corretas. O paciente ele é responsável por seguir as orientações ao longo do tratamento, tá? Executando tudo aquilo que for solicitado, comparecendo nas consultas agendadas e mantendo uma higiene bucal excelente. Daí, somente dessa forma é que é possível alcançar os melhores resultados no tratamento ortodôntico. Sempre ajudando também com as limpezas ideais que vão ser sempre dadas pelo próprio dentista, né? Ensinamento de como deve ser feita a escovação e tudo. Se o paciente fizer aquilo certinho, provavelmente não vai ter problemas nenhum e vai conseguir manter esse aparelho legal. Exatamente, porque na colocação do aparelho sempre é dada uma instrução de higiene, as escovas que são ideais serem utilizadas, mas não é só a questão da higienização. Durante o tratamento ortodôntico, tu pode utilizar alguns recursos, como o uso de elásticos intermaxilares, onde essa etapa, o paciente que é o exclusivo, assim, né, esse tipo de movimentação ativa. Então, se às vezes ele deixa de usar, o tratamento acaba trancando, não anda, não se faz a movimentação desejada. Então, por isso que a colaboração do paciente é determinante no tratamento. E uma pergunta que todos eles fazem é a seguinte: quanto tempo demora um tratamento ortodôntico? Bom, os pacientes que necessitam do tratamento em apenas uma fase, geralmente dura de 1 ano a 3 anos, dependendo do caso, tá?
E mais o tempo de contenção, né? Porque depois que tu remove o aparelho, é necessária a instalação da contenção, que a gente recomenda que se mantenha por um longo tempo para se conseguir manter esse resultado do tratamento ortodôntico. Mas lembrando sempre que a colaboração do paciente é que é determinante no tempo do tratamento, né? Então, a colaboração dele tanto no comparecimento às consultas, né, que é a assiduidade, e a colaboração em etapas onde se exige um empenho do paciente. E quais os tipos de aparelhos disponíveis hoje em dia no mercado? Bom, atualmente disponibilizamos diversos tipos de aparelho, tá? Mas para ser mais específicas, a gente vai falar dos aparelhos que são mais usados acima dos 9 anos, tá? Que então são os mais conhecidos, que são os aparelhos fixos, como o aparelho metálico, que são aqueles aparelhos que são colados por fora dos dentes, tá? Na face externa. Porém, tem se tido uma crescente busca pelos aparelhos de porcelana, tá? O que tornou esse tratamento ortodôntico mais atrativo para os pacientes adultos. Mas existe também o aparelho lingual, que é aquele aparelho que fica colado na parte interna dos dentes, que é uma alternativa para aqueles pacientes que não querem que o visual seja interferido de forma alguma. Tá? E para quem não quer usar um aparelho fixo, hoje em dia a gente dispõe também do tratamento com o sistema Invisalign, que é uma excelente opção. Tá? É um sistema de placas onde o paciente vai trocando, são placas alinhadoras que eles vão trocando a cada 15 dias e ela é feita no exterior, mas é necessário que o paciente faça uma avaliação prévia para ver se o caso dele é um caso que é indicado para este tipo de aparelho. Muito bem. E a nossa última pergunta é se os adultos podem se beneficiar dos tratamentos ortodônticos. Bom, certamente a ortodontia ela pode ser realizada com sucesso em praticamente todas as idades. Segundo a Associação Americana de Ortodontia, hoje em dia, em cada 5 casos, um caso é de paciente adulto acima dos 18 anos. Então, tudo isso graças aos acessórios serem mais confortáveis, serem menores, serem mais discretos, e podendo beneficiar, então, muitas pessoas na conquista do sorriso perfeito. Muito bem, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, respondendo suas perguntas, doutora Michele, e continue assistindo o programa Doutor Sorriso. Atualmente, o mercado dispõe de diversos tipos de aparelhos para que possam ser corrigidas as mal-oclusões em todas as idades. O tratamento ortodôntico torna a boca mais saudável, proporciona uma aparência mais agradável e dentes com possibilidade de durar a vida toda. Agradecemos a sua audiência, uma ótima semana a todos e nos vemos no próximo Doutor Sorriso. Até lá! E à medida que os dentes respondem à movimentação, o dentista estalecas. E à medida que os dentes respondem à movimentação, o dentista E um belo sorriso com dentes bem alinhados é prefeito. Atualmente, o mercado dispõe de diversos tipos de aparelhos para que se possa ser corrigidas Vai aonde, contanto ser? Atualmente, o mercado dispõe de diversos tipos de aparelhos para que possa ser corrigida.